Bom dia, meu filho. O que foi? O que aconteceu? Essa bolinha, é? Hein, meu filho? Oi, minha filha. Bom dia, minha filha. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Fala, rapaziada. Beleza? Bom dia. Segunda-feira de carnaval. Dia já amanheceu claro. E eu vou falar aqui pra vocês hoje sobre algumas tecnologias embarcadas, tá? Essas tecnologias que o pessoal anuncia, né? As montadoras anunciam aí, que estão vendo nos carros agora. A gente sabe que a tecnologia, com a evolução natural, né, da tecnologia, geralmente os sistemas acabam tendo seu custo de produção barateado, e isso fica acessível para as montadoras conseguirem incluir isso nos carros. Apesar dos carros geralmente estarem um pouco atrasados, né, pelo menos aqui no Brasil, em relação a essas tecnologias, ou pelo menos as categorias mais inferiores, né? Porque as categorias superiores, por serem veículos de alto valor, fica fácil de uma montadora conseguir integrar isso ao custo lá, né? Não diminui muito a margem de lucro, tá? Então, eu falei para vocês que essas tecnologias, existe uma evolução natural delas, né? A exemplo do celular, por exemplo, do pager, né? Não sei qual a idade de vocês aí que estão assistindo, mas antigamente tinha um pager, que era um negócio que a pessoa ligava para uma central, e a central, ela só passava para o dono do pager o número do telefone que estava ligando. Então, um médico, uma pessoa que precisava ser contactado com urgência, via um número de telefone, procurava um telefone e ligava para aquele número para saber quem que está querendo falar com ele. Nessa época já existia o celular, mas o celular era uma coisa assim para militares, né, para exércitos, coisas assim, uma tecnologia muito inovadora, vamos dizer assim. E os celulares depois começaram a se popularizar, eram aparelhos enormes, né? E aí com o tempo eles foram diminuindo de tamanho, aquela coisa toda. No começo era só um teclado ali para números. Aí veio o advento do SMS, você tinha que ficar apertando botão a botão para selecionar a letra, que era um inferno escrever no coisa. Depois de um tempo os celulares perderam as teclas, aquela coisa toda. Então essa evolução natural da tecnologia também influencia no mercado automotivo, também influencia na indústria automotiva, certo? Então, com a popularização desses sistemas, acaba que as categorias inferiores também vão tendo algumas tecnologias embarcadas, tá? Então a primeira tecnologia que eu vou falar aqui é a tecnologia OnStar da Chevrolet, que é uma tecnologia onde se utiliza a rede celular para poder fazer uma comunicação com uma central, né? E essa central ela oferece alguns serviços, né? Acionamento de serviços de emergência, o serviço que eles chamam de concierge, que seria mais ou menos um OK Google, tá? Você fala, eu estou em tal lugar, quer dizer, eles vão saber a localização, mas gostaria de saber um restaurante perto do tal. Tem esse tipo de serviço, né? Aqui no Brasil eles colocam esse serviço OnStar como se fosse uma coisa revolucionária, mas na verdade é um sistema que já existe em torno de 20 anos, tá? Na década de 90, alguns carros dos Estados Unidos eles já tinham um sistema semelhante, mas era um sistema que utilizava uma tecnologia analógica. Então, esse sistema posteriormente foi descontinuado por conta da substituição da tecnologia analógica para a tecnologia digital, certo? Mas na década de 90 você já tinha esse tipo de sistema, tá? Então são mais de 20 anos aí. A Volvo e a Mercedes, elas possuem sistemas semelhantes, tá? Os caminhões, por exemplo, já tem esse sistema há um tempo. Lá fora esse sistema da Volvo e da Mercedes também funciona há um tempo, inclusive com carros, tá? Então assim, o pessoal fala do serviço OnStar, mas a Chevrolet só está divulgando isso de forma pesada mesmo agora, né? Porque tem uma estrutura maior para receber um número maior de usuários.
né, que antes não tinha. Então a tecnologia OnStar era limitada a algumas categorias de carros que são categorias que não vendem grandes números, né, números expressivos de carros, né, Cruze, Tracker, né, essas categorias até às vezes vendem muito, mas esses carros da Chevrolet particularmente não tem uma venda assim de uma numeração de carros muito grande, tá? Então agora com a chegada do Onix Plus, do novo Onix, né, que também ofereceria a OnStar, eles têm uma central em São Paulo para poder fazer esse tipo de serviço. Bem da verdade, as pessoas não sabem como é que funciona, né? Tem um canal aí que de vez em quando eu assisto, que para mim é o termômetro do defensor cego do Onix, novo Onix e Onix Plus, né? Que o cara tem o carro, o top de linha, né? E ele chega lá para os inscritos. Primeiro que ele gosta de falar que o objetivo dele é trazer informação, né? E aí ele chega para os inscritos e fala que o carro dele fica conectado via Wi-Fi com a Chevrolet. Ele trouxe uma informação, né? Não tá errado. A informação tá errada, mas ele trouxe. Então, assim, o que é o OnStar, né? O OnStar, cara, é uma ligação de celular para uma central. Aí, eu vi um outro vídeo na internet que o cara liga para saber como é que é. Aí a mulher fala assim: ah, olá, senhor Fulanisson. Aí o cara fica todo feliz que ela sabe o nome dele. Ah, pô, tudo bem? E aí, como é que você tá? Não, porque eu estou ligando aqui para conhecer o serviço. É bom para quem é carente. Tá? E aí eu dando uma estudada no sistema, o que é uma coisa que eu achei realmente útil, né, interessante? É o alerta automático de colisão. Então se você bate o veículo e aí acontece alguma coisa com você, o próprio veículo ele manda um alerta para um OnStar dizendo que ocorreu uma colisão, tá? E aí você tem que lembrar que isso depende de uma rede celular, né? Se eu não me engano, a tecla SOS, por exemplo, que você tem no serviço da OnStar, ela tem algum alerta via satélite, mas a gente sabe que o serviço da OnStar depende de rede celular para funcionar. Nos Estados Unidos, por exemplo, se você dá um alerta de roubo do seu veículo, isso tem que ser confirmado pela polícia para poder a OnStar prestar o serviço, né, e poder te ajudar, tá? Aí você imagina isso aqui no Brasil. Se funcionar da mesma forma, você depender da polícia, você tem seu carro roubado, você depende de confirmação junto à polícia para poder a OnStar te oferecer o serviço. Vai ficar complicado. Então esse alerta de colisão, por exemplo, eu acho um negócio interessante. Automaticamente o carro avisa lá que ocorreu uma batida e manda um alerta. Mas você vai depender também dos serviços de resgate, aquela coisa toda, tá? Então assim, o que eu quero dizer é que não é uma coisa extraordinária como colocam, né? E não é uma coisa extraordinária como o marketing da Chevrolet trabalha, tá? Então, é o que eu te falo, é muita desinformação. Tem muita gente aí que comprou o carro, isso aqui, isso aqui. E aí eu vi reclamação desse tipo, sabe? A pessoa já comprou o carro e depois ela vai reclamar que o OnStar tem que ser pago. Porra, tu não sabia, cara? Ou ela vai reclamar que o pacote do OnStar que ela contratou não oferece todos esses serviços e ela escolheu esse carro justamente por esse alerta automático de colisão, aquela coisa toda, né? Então eu acho que se você tem uma seguradora boa, eu por exemplo tinha uma seguradora, uma primeira vez que eu acho que foram 2 vezes só que eu precisei acionar, eu acionei uma vez, meu carro deu um problema na bateria na Gávea. Eu acionei a seguradora, fui muito bem atendido pelo telefone. Depois que eu desliguei o telefone, em 15 minutos tinha uma moto de uma oficina da rede credenciada deles, o cara já com uma bateria para testar,
colocou lá, encaixou a chupeta no meu carro, ligou, falou, é a bateria. Se você quiser, eu já trouxe um modelo de bateria do modelo do seu carro, mostrou a marca lá, marca boa, e trouxe a maquininha de cartão, paguei no débito, ele trocou a bateria em, sei lá, 5 minutos e eu estava pronto para sair fora com o carro, né? Então, eu não sei, mas assim, sempre que eu precisei de seguradora, eu nunca tive problema, tá? Mas eu nunca dei PT num carro, por exemplo. Então, eu não sei até que ponto seria tanta vantagem você ter um OnStar se você tem uma boa seguradora, certo? Acho que a gente poderia, sei lá, fazer uma comparação um dia. Pega um carro desse, liga para um OnStar, pergunta onde tem um restaurante, vai no Google, ok Google, me indica um restaurante. E fazer uma comparação do tempo de resposta, aquela coisa toda, né? Para a gente poder ver, realmente vale a pena você ter esse tipo de tecnologia no seu carro, pagar mais caro por um carro por conta disso? Então, você está falando de um sistema que, primeiro, depende de um funcionamento correto da parte elétrica do carro. E se tratando de Onix novo, Onix Plus, nós já sabemos a quantidade de problemas de ordem elétrica e eletrônica que esse carro está apresentando, tá? Não vou ficar repetindo aqui. Já falei muito sobre esse assunto. Chega, né? Então, você de repente só vai ter uma chance de descobrir se o sistema realmente funciona. Essa é que é a grande questão aqui, certo? Segundo ponto, você vai depender da rede celular do Brasil. Você está satisfeito com o seu serviço de telefonia? Você está satisfeito? Você está satisfeito, tudo bem. Embarca, vai fundo, certo? E uma outra preocupação também em relação à privacidade. Já ocorreu de hackear esse tipo de sistema. Hoje em dia o sistema já está bloqueado para essa via de hackeamento, tá? Que foi descoberta. Mas existe uma preocupação quanto à privacidade, né? Eles estão coletando dados, esses dados podem ser comercializados. A própria Chevrolet nos Estados Unidos já assumiu que isso é possível. E a gente sabe hoje que você colher informação é uma mina de ouro, né? Vide Google aí, certo? Então, a segunda tecnologia embarcada que eu vou falar aqui é o tal do Wi-Fi a bordo, tá? Os caras estão anunciando o Wi-Fi a bordo como se fosse uma tecnologia de outro mundo. Só que assim, o Wi-Fi a bordo, cara, todo Uber tem. Se você entra no Uber e fala assim, pô, libera o Wi-Fi aí pra mim, o cara vai ter o roteador do Wi-Fi dentro do celular dele, ele vai liberar pra você, tá? Tem uns até que deixam a plaquinha tudo dentro do carro, Wi-Fi. Ah, mas aí pode conectar não sei quantas pessoas, meu amigo. Se eles quisessem, eles teriam feito essa tecnologia, mas eles não teriam condicionado você a usar uma determinada operadora, certo? Então assim, você é obrigado a utilizar o chip de uma determinada operadora. Então por que eles não fazem um slotzinho de cartão, como tem no celular? Você vai ali, ó, pega um alfinetinho, pim, sai a gavetinha, você bota o cartãozinho, pum, acabou. Porque aí seu celular vira um carro efetivamente. Você pode escolher o chip que você vai utilizar ali, ok? E você tem o plano lá de internet, aquela coisa toda. Se você for colocar no papel, se eles te dessem a liberdade de colocar um cartãozinho ali, você conseguiria plano de internet muito mais em conta, tá? Então, cara, na minha opinião, o Wi-Fi a bordo é tipo assim, pague 2, leve 1. Porque você já paga a tua conta do celular, tá? Então, se você já paga a tua conta do celular, você vai botar o teu celular para rotear se alguém quiser usar o Wi-Fi, certo? Para mim não justifica ter um negócio desse, a menos que eu possa escolher qual operadora que eu vou usar, a menos que eu possa escolher um plano de acordo com a minha necessidade e não pagar mais caro por um plano que oferece um pacote de dados menor do que eu já pago no meu número de celular, por exemplo. Então, na minha opinião, o Wi-Fi a bordo, da forma como foi colocado pela Chevrolet, é uma bobeira, tá? Eles fizeram isso no Agile lá, ó.
Eles não anunciavam tanto porque não era um carro de expressão de vendas, entendeu? Então, para mim, isso é muito mais uma coisa de marketing do que efetivamente um negócio que a gente tem que bater palma, tá? Então, outra tecnologia embarcada que é muito mais uma questão de marketing do que efetivamente uma vantagem tão grande é o tal de controle de tração e estabilidade. Porque assim, tá vendo um acionista da GM falando sobre o Onix Plus e ele falando assim: nunca antes nessa categoria de carro tiveram controle de tração e estabilidade. Tá errado? Não. Tá? E aí depois ele vem e fala assim: porque antigamente isso era exclusividade de veículos de luxo e altíssimo valor, como BMW, Mercedes, Audi. Isso tá errado? Tá. Agora tá. Tá, por quê? Porque, cara, se você fala que o controle. Se o carro tem controle de tração e estabilidade, não significa que ele tem o controle de tração e estabilidade de um Porsche. Tá? Então vamos começar por esse ponto. E aí, novamente, a gente volta naquela questão da tecnologia. À medida que a tecnologia vai avançando, os sistemas vão ficando mais baratos, tá? E, além disso, você tem categorias, né? Modelos diferentes desses sistemas. Então, do sensor até as linhas de transmissão elétrica e eletrônica, até o módulo de controle de estabilidade de tração, você tem modelos simples e você tem modelos muito mais complexos. Então, se você tem um carro de categoria popular, o teu controle de tração e estabilidade, ele não vai ser igual o controle de tração e estabilidade de um Mercedes. Não vai, tá? E isso, em grande parte, é justamente por conta dessa evolução natural da tecnologia. Então, duas coisas que eu vou falar para você. Três. Primeiro, controle de tração e estabilidade vai ser obrigatório, assim como hoje é o airbag e o ABS. Então, daqui a pouquinho, controle de tração e estabilidade vai ser obrigatório nos veículos. E os fabricantes já estão se adequando a isso. Segundo ponto, em 2021, a Fiorino vai vir com controle de tração e estabilidade. Então, você vê um carro dessa categoria ter controle de tração e estabilidade, realmente é uma coisa inédita. Significa que é o mesmo do que o Mercedes? Não. Tá? E o terceiro ponto aqui é o seguinte: lembra com quem que a gente está lidando. Nós estamos lidando com empresas transnacionais, né? São corporations que tem como finalidade única o lucro, tá? Esse lucro, ele é mais valioso que a sua vida, ok? Dito isso, eu vou dizer para você o seguinte: é muito mais barato para um fabricante investir num módulo, sensores, num sistema de controle de tração e estabilidade dos modelos mais simples, sei lá, da Bosch, da Magneti Marelli, desses fornecedores de tecnologias, tá? Do que ele investir em engenharia mecânica, peças de boa qualidade na suspensão, na direção, rodas e pneus de melhor qualidade para trazer segurança ao carro. Então é melhor um sistema eletrônico podando esse carro, e aí eu digo para vocês que nesse sentido eles podem até baratear a produção de suspensão, freios e etc. Porque eles não precisam de sistemas tão eficientes se você tem um sistema eletrônico podando o carro. Tem vários carros que você não consegue desligar esses sistemas eletrônicos. Ou você tem uma parada que parece macete de videogame. Gira 3 vezes a chave, volante para a esquerda 2 vezes, 3 vezes, por sei que lá, para você poder desligar um sistema desse. Entendeu? Então o fato de seu carro popular estar vindo com um sistema de tração e estabilidade, às vezes não é nada demais. Às vezes é até uma questão de
também redução de custo, certo? Porque é muito mais barato um sisteminha eletrônico desse do que você investir em roda, pneu, suspensão de qualidade de freio maior, etc, etc, etc. Certo? Outra tecnologia que é muito mais uma questão de marketing do que efetivamente uma coisa revolucionária é o tal do painel tela, né? Que como você tem no Polo, no Virtus. Por que eu digo isso? Existem vários carros aí de categorias superiores que possuem esse tipo de opcional, correto? Só que se você for ver a qualidade, por exemplo, de uma tela dessa, você vai ver, até falando das multimídias mesmo, você vai ver que é uma qualidade muito inferior à tela do seu celular, por exemplo, se você tem um celular mais moderno. Então, não é uma coisa muito absurda de tecnologia, porque geralmente eles utilizam uma tecnologia inferior de tela, né? Então, se os celulares estão lá com telas de AMOLED, 4K, não sei o que lá, as televisões já estão seguindo essa tendência, os carros ainda estão lá no LCD, naquelas tecnologias bem inferiores, de plasma, ou então LED simples, essa coisa assim, justamente porque existe uma escala de produção grande. Então, não pode ser uma coisa muito cara. E aí, novamente, você vê o cara falando lá, não, porque isso antigamente só tinha no Land Rover, não sei o que. Aí você vai ver a diferença de qualidade de uma tela para outra e você vai entender o que eu estou falando, correto? Outra tecnologia também que é muito mais uma questão de marketing, por exemplo, é a tal da assistência de partida em subida, né? Você sabe que existe uma tendência de os carros manuais sumirem, né? Então a maioria dos carros hoje vendido no mundo é automático. No Brasil você já chegou a uma conta, se eu não me engano, aí de metade, né? E a tendência é que o automático ultrapasse, a venda de automático ultrapasse a venda de manual, tá? Esse módulo de tração e estabilidade que é conectado a vários sensores, ele também tem sensores de inclinação, tanto que quando você tem um carro automático, às vezes você vai descer uma ladeira, ele faz um freio motor esquisito, essa coisa toda, você tem que dar um toquinho no acelerador para ele subir uma marcha, né, para não ficar gritando, giro e tal, justamente porque é um gerenciamento eletrônico, ele entende que tem uma inclinação, então ele vai usar o freio motor para te ajudar descendo, ou se você estiver subindo, ele vai reduzir uma marcha para poder jogar o giro lá em cima e te dar força para subir uma ladeira, por exemplo, tá? Só que você tem que entender que esses módulos são módulos integrados. Então, muitos desses módulos de tração e estabilidade, ele já tem essa questão da assistência de partida em subida, tudo isso junto, entendeu? E eles anunciam lá como se fosse uma coisa muito mais extraordinária. Na verdade, é só uma funcionalidade de um sistema que foi inserido ali, talvez por outro motivo, não por esse especificamente. Mas aí você consegue programar aquilo ali para poder lhe oferecer isso também, certo? Esses sensores são sensores de peso, de inclinação, de torque, que vão ajudar nesse gerenciamento e vão impedir que o carro desça quando você precisa arrancar numa subida, tá? Não que seja algo muito extraordinário. Outra coisa que eles anunciam também como uma coisa extraordinária é o freio de mão eletrônico, né? O freio de estacionamento eletrônico. Cara, o freio de estacionamento eletrônico, ele é basicamente a substituição de um sistema mecânico e hidráulico, né? Mecânico, que é aquele que você puxa o freio de mão, né? Hidráulico, porque você utiliza fluido para poder aumentar a força lá e não depender só da sua puxada de freio de mão ali, tá? Então você troca esse sistema mecânico hidráulico por um sistema elétrico hidráulico, que você aciona um botão, o sistema elétrico vai puxar o freio de mão para você, tá? Basicamente é isso. Então também não é uma tecnologia assim muito extraordinária, beleza? Outra tecnologia aqui que eu vou falar também é a tecnologia Start-Stop, que antigamente também só tinha em carro de luxo, aquela coisa toda. Essa tecnologia ela se popularizou bastante, em grande parte justamente pelo fato da tecnologia ter evoluído, a evolução natural da tecnologia que eu falei anteriormente, tá? Tanto que hoje em dia você tem vários carros com essa função. Essa função ela foi popularizada também em grande parte porque ela ajuda o carro a se adequar nas normas de emissão de poluentes.
Então, o carro, no entendimento da agência regulatória, e aí isso vai acabar, porque estão acabando com o Inmetro, né? Se prepara. E você consegue fazer com que o carro tenha uma nota melhor de emissão, justamente pelo fato dele desligar ali quando está parado, entendeu? Então, no momento que ele está parado, ele não está emitindo poluentes, certo? Esse é um sistema, cara, que me desagrada bastante, porque, tipo assim, eu sempre tive carro velho, né? Então, meu irmão, aquilo ali, tu vai ter um infarto, cara. Porque a primeira vez que eu peguei um carro com essa porra, que ele morreu no sinal, já deu aquele nervoso, aquele trauma. Fala, caralho, não acredito que tá acontecendo isso comigo de novo. Puta que pariu. Meu irmão, que sensação ruim, que você tá com o seu carro, ele desligar e não ligar mais. Tu fala, caralho, meu Deus do céu. E aí eu fiquei meio que assustado que quando eu meti o pé na embreagem de novo, ele ligou. Eu falei, ah, tá, é aquela porra daquele sistema start-stop. Mas assim, cara, pra quem teve carro velho como eu, não recomendo. Porra, um susto atrás de susto, até tu acostumar com essa porra é foda. Pra finalizar isso, as tecnologias que eles anunciam como sendo coisas extraordinárias, eu vou falar sobre o head-up display, né? Que é quando o carro ele projeta ali no painel um holograma, né? Faz uma projeção ali do velocímetro e tal, para você não precisar baixar o olho ali para olhar para o painel. E aí outro dia eu vi um comentário, eu tô preparando um vídeo sobre comentários automotivos, reagindo a comentários automotivos, que é muito engraçado, cara, que tu acha cada comentário. E o cara tava falando do Peugeot, porque, pô, meu irmão, o Peugeot agora tem tecnologia de caças, porque só os caças têm a tecnologia de projetar no vidro as informações. O cara tá num Peugeot 2008, o cara tá achando que tá pilotando um F-22. Então tá, tu vai falar o quê, pô? Vai discutir com esse cara? Tipo assim, frasco de shampoo tem instrução, né? Já te falei isso. Tu vai discutir com esse cara. Então, para finalizar esse vídeo aí, eu falei de algumas tecnologias embarcadas, né, que são usadas pelo marketing. Eu vou falar do que já foi foda uma época. Por exemplo, vidro elétrico, ar-condicionado, tá? Acredite, direção hidráulica e ar-condicionado eram opcionais caríssimos, tá? Em carros na década de 90, por exemplo. O que já foi foda? Ar-condicionado, direção hidráulica, antena elétrica. Porra, tinha os carros da Chevrolet que você ligava o rádio, a antena subia. Puta que pariu, meu irmão. Na época, você ter um carro com isso era um negócio assim, meu Deus do céu. Ah, caraca, meu irmão, que isso? O que já foi também extraordinário? Airbags, ABS, EBD. O que mais? Toca-fitas. Você tem um carro com toca-fitas, já foi uma coisa extraordinária. Depois do toca-fitas, o CD, depois do CD, o DVD, depois a kit multimídia, tela, já foi uma coisa super extraordinária, certo? Eu lembro que meu pai tinha uma veraneio, acho que 77, e ele tinha uma televisão em preto e branco, num console que ficava aqui em cima, um console que ele fez inclusive, mas era uma televisão acho que de 5 polegadas, de preto e branco, que assim, não pegava em lugar nenhum, era sempre chuviscando, era horrível, mas aquilo era extraordinário. No início ali da década de 90, era extraordinário, as pessoas olhavam e falavam, nossa, o cara quer veraneio com televisão. É a evolução natural da tecnologia. Sabe o que já foi uma coisa extraordinária explorada pelo marketing também das montadoras? Injeção eletrônica, né? Se for pegar lá o Gol GTI, Cadete GSI, que tinha um Cadete GS, depois lançou o GSI, as marcas faziam exatamente isso, os marketings faziam exatamente isso. Ah, o carro com injeção eletrônica, uma coisa extraordinária. Câmbio automático já foi uma coisa extraordinária também, né? Então, tudo isso há um tempo atrás já foi extraordinário.
Eu hoje, quando eles estão anunciando esse Wi-Fi a bordo, eu acho que é uma bobeira, porque eu sei como é que funciona aquele negócio ali, né? Mas tem muita gente que fica impressionada com isso. E você vê pela internet. A internet está aí. Você vê a quantidade de pessoas que estão impressionadas, por exemplo, com Wi-Fi a bordo. Viu uma coisa que já foi considerada extraordinária também? Acendedor de cigarro. Acendedor de cigarro. Isso era extraordinário ter um carro numa determinada época. Quer ver uma outra coisa que era extraordinária? Tinha gente que comprava o carro por causa disso. E aí quem tem mais aí de 35, 40 anos vai lembrar? Relógio. Tipo, quer ver o Del Rey? Vocês lembram? O Del Rey tinha um reloginho digital, verdinho, no meio, aqui assim no console, no teto, logo atrás do retrovisor. Tinha gente que comprava o carro por causa daquilo ali. O Del Rey na época era um carro luxuoso, né? Confortável, potente, motor 90 cavalos, AP 1.8, 90 cavalos. Potente, confortável, de luxo, tinha aquele banco de veludo, mas o relógio era a parada. Você entrava no Del Rey, via aquele reloginho e falava, caralho, esse é brabo. Então o que hoje a gente tem de tecnologia realmente impressionante nos carros, hoje, né? Por exemplo, sensor de faixa, é um negócio bem bacana, que o carro te avisa quando você está saindo da faixa, certo? O carro te avisa quando está saindo da faixa, e tem carro que ainda corrige a trajetória automaticamente, isso é interessante, né? O dispositivo de anticolisão automático também é interessante, né? Você está abaixo de uma determinada velocidade, lá, você está abaixo de 50 por hora, está numa colisão, uma iminência de colisão, o carro freia sozinho. Isso é uma coisa interessante, tá? Você pode evitar muita dor de cabeça com isso, né? Você tem carros, por exemplo, hoje, que eles têm reconhecimento facial. Então isso é uma tecnologia interessante também, o carro te reconhece. Reconhecimento de voz, isso é uma coisa interessante, né? Você tem, por exemplo, o piloto automático adaptativo, que ele vai adaptando a velocidade. Então não é só um cruise control, por exemplo, que tem no meu carro, que você seleciona uma velocidade e ele mantém, na hora que você pisa no freio desliga, né? Não, ele vai calculando ali a distância do carro da frente, e isso daí você personaliza a distância que você quer ficar do carro da frente, e ele vai adaptando a velocidade. Então isso é uma tecnologia bem interessante. Outra tecnologia interessante é justamente o piloto automático, né? O verdadeiro piloto automático, né? Que é direção autônoma, né? O carro dirigir sozinho, reconhecer outros carros, reconhecer pedestre, reconhecer faixa, seguir o caminho certinho. Então essa é uma tecnologia realmente revolucionária, muito interessante. Quer ver uma outra tecnologia muito interessante também? É a realidade aumentada, né? Você conseguir ali que, além do carro ser autônomo, mesmo que você não esteja na direção autônoma, o carro projeta no vidro ali informações que você teria, por exemplo, no Google Maps. Então você está olhando ali aquela agência bancária e tem uma plaquinha virtual assim apontando, essa aqui é a agência X lá que você está procurando para poder sacar um dinheiro, para fazer uma coisa. Então isso da realidade aumentada, por exemplo, é um negócio bem interessante, né? Você está dirigindo e está vendo ali, ele está apontando a distância em metros diminuindo, por exemplo, né? Então se você botar vídeo de realidade aumentada em carros aí na internet, você vai ver várias coisas muito legais. Outra coisa interessante também é essa tecnologia do estacionamento automático, né? É bem legal. Tem muita gente que tem dificuldade em fazer baliza, né? Então, para as pessoas que têm dificuldade em fazer baliza, você ter um carro que estaciona sozinho é bem legal, é bem interessante, né? Eu acho uma tecnologia muito legal mesmo, muito interessante, tá? Além dessa de estacionar sozinho, o que mais que a gente pode pensar que é bem interessante? Outro dia eu vi também a tecnologia de bafômetro. Você tem que dar uma soprada ali antes de ligar o carro, senão ele não aceita que você ligue. Essa é interessante também, melhor que lei seca, hein? Existem carros também que permitem o acesso por impressão digital, que não é uma tecnologia muito moderna, mas você utilizar isso em carro é interessante, né? Uma coisa legal também, né?
Outra coisa que a gente pode colocar como interessante também é um sensor de fadiga, né? O carro reconhece quando você está com sono e te dá um alerta ali para você parar. Também é uma coisa bem interessante. E para finalizar, uma coisa que eu acho bem interessante também são os controles remotos, né? Você controlar remotamente o carro. Então, você está em algum lugar, está um dia de muito calor, você manda o ar-condicionado ligar lá para quando você chegar no carro, o carro está fresquinho, por exemplo, né? Então, eu acho que isso é uma coisa interessante também, esse controle remoto aí de bloquear o carro quando ele é roubado, alguma coisa desse tipo, tá? Mas essas seriam hoje, né, em 2020, tecnologias que eu julgaria interessantes. Beleza? Então é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo. Gostou? Deixa o like. Valeu? Se inscreve aí. Tamo junto. Aproveita o carnaval. Se beber, não dirija. Aquele abraço.